Aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, depois da falha de ontem, com o nosso mini treinamento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Antes de começar a apresentação, quero dizer para vocês como é difícil a gente servir, doar aos outros. A gente está num projeto aqui já há 2 anos gravando, mas a vida toda, só que agora com maturidade espiritual, passando, ensinando, né, os nossos conhecimentos adquiridos, graças a Deus, tanto na formação universitária como empreendedora, na área de geotecnia, e eu vejo que as pessoas não estão muito interessadas em aprender. Talvez porque a gente não tem um título renomado, né? A gente não esteja cobrando um valor alto, enfim, mas isso é julgamento de cada um. Eu quero então dar continuidade aí a nossa sexta e sétima, hoje eu vou falar sexta é a sétima mini treinamento, e depois a gente segue então para as outras etapas. E estávamos falando desse livro que está aqui nas minhas costas, Mecânica de Solos Experimental, que são técnicas aí de laboratório com relação a essa área de granulometria, né? E falei tipo de floculante, alerto vocês de laboratório, a essa questão do defloculante, está tudo descrito nesse livro, né? Depois tem aí fontes de erro de ensaio, muito importantes, ensaio de sedimentação, também toda descrita no livro, né? Limites de Atterberg, limite de liquidez, limite de plasticidade, todo o procedimento, todo o conceito do ensaio, né? A importância do ensaio, que tanto granulometria como limites vão e dar ideia de comportamento dos solos, né? Não é o comportamento, mas vai dar ideia do comportamento. Aí vai falar em técnicas de ensaios limite de liquidez, limite de plasticidade, está falando exatamente disso no livro, né? Depois a previsão aí de também tem um ensaio chamado cone de penetração que nós temos lá no laboratório, que eu sempre pedi para fazer os dois, o LLLP e o cone de penetração. Aí também está toda a normalização dele, normalização não é o termo, né? Toda a descrição do procedimento desse ensaio. E, como já disse, agora eu pego o outro livro, que é a Mecânica de Solos Básica. Acabamos aí a sexta, entramos na sétima. Aí vem com alguns exercícios de estado da areia, estado das argilas, consistência, se é fofa. E aí eu venho comentar do programa de investigação geotécnica, que deve sempre ter uma visão do geral particular. Eu sempre prego isso, que é falar então de como definir as camadas, onde estão os níveis d'água, a oscilação do nível d'água com o tempo, né? E o programa de investigação também, os livros comentam sobre isso, que é esse outro livro que eu estou falando, Ensaios de Campo. O livro de Obras de Terra também comenta sobre isso. Aí os primeiros ensaios utilizados para isso, que é o ensaio da SPT, ensaio de atrado, SPT, que vão definir o perfil geotécnico. A partir do perfil geotécnico, nós temos que fazer para cada camada os ensaios de caracterização, índices físicos. De índices físicos nós já falamos numa aula anterior, laboratório 1. Laboratório 2, granulometria e limites. Nós temos que ter para cada camada. Aí o ensaio de tátil visual, que está sendo falado, deve ser feito no campo e repetido no laboratório por um técnico, por um engenheiro e por um geólogo, eu diria, porque muita gente tem engenheiro, mas tem geólogo. As formações são diferentes e eu oriento que tem que ter os dois, fazendo tátil visual para definir as camadas. Depois de definir as camadas, né, aí vem a coleta de amostras. Aí nós temos vários tipos de forma de coletar amostras deformadas e indeformadas. Aqui é uma coisa que a gente usa, eu gosto muito, bloquinho, né, que ainda não está normalizado, mas aqui eu traduzo,
né? Desculpa, aquele é o Shelby. Aí vem o Denison, né? E agora vai vir. Ah, finalizou, ou passou muito rápido, mas tem um Traduoco também. Já estou entrando no capítulo 4. O capítulo 4 é da análise, então, dos dados, se são suficientes ou não são suficientes. Então, na verdade, é uma avaliação. O terceiro, né, o quarto capítulo, é uma reavaliação se o anterior é suficiente ou não. Em termos da fase do CQP, o capítulo 4 corresponde à fase 3, com a mesma ideia, analisar os dados para ver se os dados são suficientes, porque tanto um como o outro têm o objetivo de ver o comportamento dos solos. Esse que é o objetivo, para definir as propriedades de engenharia, aí passar para o cálculo. E esse é o grande erro que eu vejo no tratamento, né, dos cálculos. Né? Saem fazendo cálculos, mas essa parte que vai até os parâmetros acabam não sendo desenvolvida como eu acho adequado e tenho orientado quando sou consultor ou assessor geotécnico naquela hora. Como trabalhar conosco? Bom, trabalhar conosco tem um procedimento que fala exatamente do que ao longo de 35 anos nós criamos, toda a sequência, mas as pessoas não querem seguir procedimento, eles querem fazer da cabeça dela. Bom, se enquanto der certo, sorte delas, eu reputo isso a uma negligência, e se tiver ajude-se, eu vou falar o que estou falando aqui. Né? Está faltando isso, está faltando aquilo, porque nós precisamos chegar nos parâmetros de cálculo para sair fazendo cálculo. O que eu estou vendo é as pessoas, às vezes, nem fazendo cálculo. Aqui é com relação à tátil visual, que deve ser feita tanto no campo como no laboratório. Voltamos aqui ao livro, de falar do livro de Mecânica dos Solos Experimental, para mostrar aí a classificação dos solos, enfim, são os resultados que nós precisamos para tomar decisões aí de classificação dos solos. E chegamos aqui no fim da nossa apresentação de hoje. Então, do que eu tenho de slide para apresentar, já acabamos, mas eu quero aproveitar esse tempo para comentar. Qual que é o nosso modus operandi de treinamento? É você ouvir, é um mini treinamento, eu estou orientando você para você ser empreendedor Jotec. A primeira fase, que é essa, é temática. Então, estou apresentando aí 2, 3 livros fundamentais. Então, qual que é a nossa ideia? A gente fala, passando, fala da importância. Tem as slides, esse curso tem 1.000 slides só. Outros, Mecânica dos Solos 2.000. Tem outro de Laboratório 1 também, deve ter em torno de 1.000. Tá? Esses cursos eu posso ceder o PowerPoint não, o PDF dos cursos, é só me pedir, eu passo. Você estuda, quem trabalha lá no nosso escritório tem acesso, através da nossa biblioteca eletrônica, a esses livros, né? Pode estudar, e o workshop é onde vocês podem tirar as dúvidas. Quer dizer, se você não assiste o mini treinamento, não tem perguntas para fazer, não estuda esses livros, porque não tem tempo. Sempre não tenho tempo. A vida é uma prioridade. Precisa ver qual que é a sua prioridade. Né? Não sou eu que vou definir a prioridade do outro. Eu oriento. Né? Mas a pessoa que, somente a partir de agora, eu estou mais como um passivo na história. Né? Eu oriento. Eu oriento e a pessoa faz se quer e eu aprovo ou não o que eu fui orientado, que eu orientei para ver se está certo. Bom, então tem o workshop para você apresentar suas dúvidas. E quando for um trabalho, né, a gente, pelo Teams, assim como o workshop pelo Teams, nós orientamos as pessoas e orientamos para fazer o programa de investigação, orientamos para como coletar amostra, orientamos como fazer os ensaios, tirar os parâmetros, fazer o PGG 3D, e daí para frente é, é tudo mais fácil, porque e a sociedade sabe fazer um pouco melhor. Mesmo assim, os cálculos de estabilidade, cálculos de funções, requer um pouco de experiência, né? Não é só apertar botão. Isso é um problema que vinha já dos meus 18, 20 anos, né? E foi muito alertado sobre isso. E estou alertando aqui. Então, a gente, no processo todo
de dimensionamento também, participa como orientador, consultor, assessor, e depois os desenhos, né? Como fazer os desenhos, como fazer as especificações técnicas. Então é isso. Eu estou passando, primeiro, uma consultoria gratuita, através do workshop, e isso vale para todo mundo. Hoje a Dynami está com uma empresa que faz a parte de ensaios de laboratório, porque eu tenho todos os equipamentos, né? E minha filha que está lá hoje cuidando dos negócios, e eu dou orientação, desde o programa de investigação, passamos para uma outra empresa que está sendo criada para fazer aí a parte de investigação, projeto, instrumentação, e a gente está como um consultor, um orientador apenas isso. É isso. Vamos a qualquer dúvida, workshop, né? Então agora nós vamos para a segunda parte do nosso mini treinamento, que é a parte de gestão.